Olá, no programa de hoje as lutas e desafios das mulheres na política. Como a subrepresentação persistente e ameaças de violência impactam o cotidiano das parlamentares e de outras ocupantes de cargos públicos. Os números alarmantes de feminicídios e da violência doméstica no Estado e no país. A importância das agendas do Dia Internacional da Mulher para dar visibilidade a essas questões. E ainda, os últimos movimentos da oposição ao governo Zema. Está conosco a deputada estadual Lohana França, do PV, vice-líder do Bloco Democracia e Luta na Assembleia. Bem-vindo ao Mundo Político, deputada. Um prazer recebê-la. Marco, muito obrigada. Satisfação total estar aqui no Mundo Político para esse bate-papo. Deputada, o Sempre Vivas 2024, que é uma programação anual permanente da Assembleia, em defesa dos direitos das mulheres, em parceria com diversas organizações da sociedade civil, foca nesta edição na questão da invisibilidade das mulheres em diferentes esferas. Qual que é a importância desse gesto institucional da Casa e como essa questão destacada dificulta o pleno exercício, dos direitos das mulheres? Marco, essa é uma pergunta muito importante e ela é traduzida num momento histórico que a gente vive aqui na Casa. Nós sabemos, e vocês já trataram disso no Mundo Político várias vezes, que pela primeira vez a gente tem 15 mulheres deputadas estaduais, o que é uma conquista muito grande. Mulheres de cores partidárias diferentes, ideologias diferentes, mas que conseguem trabalhar numa pauta mínima de avanço para o gênero, para as mulheres. Então, a gente percebe que esse tema da invisibilidade do nosso trabalho, a nossa invisibilidade nos espaços que a gente ocupa, tudo que a gente faz e que não é percebido pela sociedade, está cada vez mais sendo tratado e combatido. O Sempre Viva segue numa tônica que é a tônica, por exemplo, que a redação do Enem do ano passado seguiu e que foi importantíssima para causar a reflexão da nossa juventude que estava tentando ingressar nas universidades. Agora, a Assembleia também tem feito outros movimentos históricos. O presidente Tadeu, junto da vice-presidenta Leninha, tem apoiado um movimento que pela primeira vez acontece na Casa, liderado pela bancada feminina, uma ideia que veio da nossa bancada, que é a ideia de a gente ter uma grande campanha de comunicação promovida pela comunicação da Assembleia para chegar nas menores cidades do Estado falando sobre a violência contra a mulher. Uma pesquisa recente do Data Senado trouxe para a gente que cerca de 24% das mulheres acham que entendem bem seus direitos a partir da Lei Maria da Penha. Isso é inaceitável. Então a gente tem que começar a contar para a mulherada os nossos direitos e é maravilhoso ter um presidente e uma vice-presidenta que abraçaram essa ideia. Em relação à subrepresentação, alguns dados foram apresentados em um ciclo de debates. Dos 853 municípios mineiros, 22% não têm sequer uma vereadora e 39% deles têm apenas uma parlamentar. No Brasil, em 978 municípios, não há representação feminina nas câmaras. A dimensão dessa subrepresentação, deputada Lohana, pode ser encarada até mesmo como uma exclusão, mesmo em um contexto que a gente vive de certos avanços, como o de termos a maior bancada feminina da história da Assembleia. É uma exclusão colocada. Eu tenho percebido, e nas articulações que a gente faz para a eleição municipal, como mulheres muito promissoras que eu tenho nas cidades, promissoras para ocuparem cargos de prefeitas, têm sido convidadas, assediadas e coagidas, eventualmente, para ocuparem a cadeira de vice. Então a gente percebe, por exemplo, que nós somos perfeitas para vice, mas prefeita não. Prefeita é um pouco demais. 88% dos prefeitos do país são homens. Sim. Tem esse dado também. Nós só temos um estado, é inédito, que tem uma governadora e uma vice-governadora, Pernambuco, com a Raquel Lira e a sua vice, que fazem essa missão tão difícil de cuidar de um estado inteiro. Então, a gente percebe que essa invisibilidade ela é planejada. Historicamente, o tornar-se homem era tomar para si o direito ao discurso, o direito à fala, o direito à opinião pública. Antigamente, as mulheres não tinham banheiro nos espaços públicos. Essa era uma forma de dizer que a rua não era o espaço para a mulher. Então, é visto como uma transgressão muito grande quando nós, mulheres, ousamos querer para a gente o lugar do discurso, o lugar da caneta, o lugar da decisão e o lugar do poder. Mas a boa notícia para nós, mulheres, e a má notícia para os homens que ainda não entenderam isso, é que a gente começou um processo que não dá para voltar atrás. É um processo que só vai avançar. Hoje nós somos 15 mulheres, na próxima nós seremos 18, 20, 23. Esse processo só vai aumentar. E as câmaras municipais, eu tenho percebido que nos municípios há uma energia de mudança e de vontade de colocar mulheres muito grande também. Na visão de muitos especialistas, a reserva de cotas fixas em parlamentos para mulheres
seria o caminho ideal para mudar essa realidade no Brasil. Você, deputada Lohana, vê condições políticas para um debate como esse avançar no país, considerado o perfil do nosso atual Congresso? Marco, com esse Congresso, essa pauta não avança. Mas a gente precisa ser capaz de reconhecer que outras pautas que consolidam essa luta avançaram. Então, por exemplo, antes nós tínhamos a regra dos 30% da chapa para mulheres. Só que o que os partidos faziam? Os partidos colocavam as mulheres ali, nos usavam como cota e não gastavam R$1 com a nossa campanha. Candidaturas fantasmas. Isso, eles usavam o recurso do fundo eleitoral para as candidaturas dos homens, normalmente os homens de reeleição, os homens tradicionais daqueles partidos. E aí a gente avançou com a regulamentação de 2022, que obriga que os partidos gastem proporcionalmente com essas mulheres o que eles ocuparam de cadeiras. Ou seja, se tem 35% de mulheres na chapa, tem que gastar 35% do fundo com essas mulheres. Isso foi muito importante, porque nos torna minimamente competitivas. Eu, por exemplo, que não venho de família rica, que não venho de família política, não tenho pai prefeito, não tenho pai deputado, na minha família não tem ninguém da política, jamais estaria no espaço que eu estou, jamais conseguiria competir de igual para igual com homens que estão competindo pela sexta, pela sétima vez, se não fosse o fundo eleitoral. Então, apesar de eu achar, Marco, que não tem espaço para a gente avançar com a reserva de vagas de eleitos no parlamento, eu consigo reconhecer que a gente avançou em algumas coisas e isso dá um fôlego. Mulheres no exercício de mandatos, deputada Lohana, também têm enfrentado nos últimos anos crescentes ameaças de violência, inclusive de estupro e morte. Especialmente aqui na Assembleia foram vários episódios e a senhora, em seu primeiro mandato na casa, é uma das vítimas. Qual o impacto dessas ocorrências no seu trabalho e na sua vida pessoal? Marco, eu fui vítima, uma das primeiras aqui na Assembleia, mas durante meu mandato como vereadora em Divinópolis, eu fui ameaçada dezenas de outras vezes. Eu cheguei a precisar ter apoio da Polícia Militar durante quase um mês, enquanto eu era vereadora em Divinópolis, no meu primeiro mês de mandato, ainda por cima. Então, é um processo que, se a gente disser que não nos impacta e não nos atrapalha em nada, eu estaria mentindo ou sendo leviana. E essas não são características que fazem parte da minha personalidade. Durante o processo das ameaças, especialmente nas primeiras semanas depois de recebê-las, eu passei por uma checagem de agenda quase desumana. A minha equipe checou se cada uma das agendas que eu ia, eu realmente deveria ir. Que é uma reflexão que os homens parlamentares não fazem. Podem fazer por questões políticas, podem fazer por questões orçamentárias, mas não fazem por medo da sua segurança física. Então, agendas em espaços abertos, agendas com muita gente, agendas que não havia o mínimo controle sobre quem estava por lá, a minha equipe passou a refletir se era o melhor caminho, me levar para esses lugares e me levar para essas agendas. Então, impactou sim o meu trabalho, mas eu entendo que o que o Guimarães Rosa falou, né, que o que a vida quer dar a gente é coragem, e se eu estou num lugar que, apesar de tantas ameaças, eu reconheço que é um lugar de privilégio e eu tenho um suporte maior do que boa parte das outras pessoas que estão sob ameaça, eu tenho que ter coragem de enfrentar tudo isso e de colocar o meu corpo, a minha vida, a minha disposição e a minha coragem para essas lutas. Então, eu tenho certeza que o que as deputadas que vieram 30 anos atrás sofreram foi muito pior do que o que eu sofro hoje. É minha obrigação e também uma espécie de missão fazer com que as deputadas de daqui 20 anos tenham um cenário muito melhor do que o meu hoje. Como é que é lidar com a escolta, né? Que é uma coisa que imagino que seja nova na sua realidade? Eu tive escolta no início do meu mandato de vereador, mas foi por um período reduzido. Hoje a gente está num novo protocolo com a Polícia Militar, com ronda, com acompanhamento mais distante. Não está mais aquela escolta tão ostensiva e ao meu lado o tempo todo, porque a gente chegou a 8 meses de acompanhamento em que ameaça à integridade física de verdade aconteceu uma vez durante esses 8 meses. As outras ameaças foram online, o que também é sério, mas não me colocaram tão em risco diretamente. Então, conversando com o comandante da polícia, a gente decidiu migrar para esse novo modelo que me deu um respiro. Porque no meu aniversário, por exemplo, no final de janeiro, quando eu ainda estava com a escolta muito ostensiva, pessoas que visavam o ataque à crítica política me fotografaram meu irmão menor de idade, fotografaram meus sogros e meu marido para poder fazer uma crítica política. Então, a coisa extrapolou muito o limite da civilidade. Também afetada com essa Sim, violência. a ponto de eu pensar se no meu aniversário eu posso sair para jantar ou não, se eu estou disposta a lidar com esse desgaste ou não. Então, a crítica extrapolou muito a civilidade e eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, refletir se é esse nível de política que a gente quer para a gente. A senhora citou um pouco da política de Divinópolis, né, lá onde a senhora atuou como vereadora, e o nome da senhora
parece cotado aí como uma possível candidata à prefeitura. Mas está descartada essa hipótese? Está descartada essa hipótese. Eu já saí do meu mandato de vereadora no meio, não cumpri com os 4 anos com a população da cidade, tive a oportunidade de melhorar a representação da cidade e ampliar o poder das mulheres da região, me tornando deputada estadual. Eu acho que agora eu tenho um compromisso muito sério com o povo mineiro, que precisa ser completado nesses 4 anos. E, para além disso, a gente tem outras figuras muito importantes na cidade com condição de levar essa missão para frente. Eu destaco aqui as primeiras suplentes de deputada federal, a Laís Soares, que é a nossa pré-candidata a prefeita na cidade. Nós temos um grupo com ex-prefeitos de muito renome, o ex-prefeito Demétrios, o ex-prefeito Galileu, o ex-prefeito Aristides, um grupo de vereadores muito importante, vereador Rodson, que é o presidente do meu partido, vereador Edson Souza, vereador Flávio Mar, vereador Lauro. Então a gente tem um grupo com nomes muito bons e eu nem comecei a citar as lideranças que nos acompanham, Marcos, só falei de quem está em mandato. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva para esse ano, porque o que foi instituído em Divinópolis, sobre o pretexto de tirar os coronéis da cidade, foi uma nova família de coronéis. E a gente precisa enfrentar esse cenário e são mulheres corajosas que eu tenho certeza que vão fazer esse enfrentamento. Voltando à questão da violência política de gênero, a primeira lei estadual de combate à prática foi aprovada e sancionada no ano passado em Minas Gerais, uma iniciativa que nasceu aqui na Assembleia. Na esfera legislativa, deputada Lohana, quais são as prioridades mais imediatas agora, da bancada feminina? Marco, nós tivemos uma reunião da bancada há cerca de 2 semanas. Foi uma reunião muito importante justamente para a gente poder estabelecer uma linha de trabalho conjunta nesse sentido. E há alguns problemas já diagnosticados, inclusive com a ajuda do Ministério Público. Cito aqui a doutora Patrícia Abcuc, que é uma grande parceira da bancada feminina, da deputada Ana Paula Siqueira, como nossa presidenta da comissão, da deputada Leninha, como nossa vice-presidenta. Mas a gente identificou alguns problemas que, de fato, precisam ser resolvidos e com iniciativas legislativas. Vou trazer um deles. Quando você quer abrir um posto de saúde, um posto do Estratégia de Saúde da Família, o governo tem um enxoval mínimo para atender. Enxoval mínimo que eu digo são de servidores. Então, você tem que ter ali um médico, 2 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 3 agentes comunitários de saúde, 1 agente de endemias. Eu posso ter errado os números, mas eles são a equipe mínima para que aquilo possa ser aberto e possa ter financiamento do Ministério da Saúde. E a gente não tem um estabelecimento, do ponto de vista legislativo, de uma equipe mínima para as delegacias da mulher. Então, a gente precisa avançar nessa pauta, porque não dá para o governo fazer festa, soltar foguete, dizer que abriu uma delegacia da mulher quando falta escrivão, quando falta delegada, quando falta investigador. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito com a população e com as mulheres no estado em que a gente saiu de cerca de 140 mil casos de violência em 2022 para 153 mil em 2023. Então, a violência está aumentando e a gente não tem uma estruturação mínima do ponto de vista do que é exigido para que essas estruturas sejam abertas. Isso dentro da Polícia Civil. A gente precisa pautar a ampliação do CRAS e do CREAS, porque as maiores usuárias são as mulheres, especialmente do CREAS, que já é o local procurado quando já houve a violação de direito. Então, Minas Gerais tem um número de CREAS baixíssimo e a gente precisa cobrar que a CEDESE tenha mais recursos para poder fazer a implantação de novos CREAS. Então, nós estabelecemos uma pauta mínima de trabalho, inclusive essa perspectiva da campanha de comunicação que eu citei ao início sai como encaminhamento dessa reunião e é imediatamente abraçada pelo presidente. São essas falhas que a senhora descreve aí em políticas públicas que explicam alguns dados negativos para o Estado, por exemplo, no Mapa Nacional da Violência de Gênero. Eu vi que a senhora trouxe alguns desses dados nas suas redes sociais essa semana, né? 31% das mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica no Estado, né? Violência doméstica ou familiar provocada por algum homem, e 23% das mulheres foram vítimas de agressões nos últimos 12 meses. A gente percebe que essas falhas estruturais, se elas não são a causa, elas são no mínimo um reforço muito negativo para que isso aconteça. Quando a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de política pública a nível federal, um estímulo ao armamento desenfreado da população, e quem está falando aqui, apesar de ser uma mulher de esquerda, não é uma mulher plenamente desarmamentista que acha que ninguém tem direito a ter arma, mas eu não concordo com o estímulo ao armamento desenfreado que foi feito nos últimos anos sem qualquer fiscalização e sem qualquer cobrança do cidadão que recebe uma responsabilidade tão grande quanto poder ter uma arma dentro de casa. A nível federal, quando a gente faz uma política pública dessas, igual o último governo fez,
isso causou diretamente um aumento da letalidade da morte das mulheres. Porque se antes o homem brigava com a mulher, depois de uma noite de bebedeira, depois de um dia ruim em que ele acha que a mulher é o alvo para descontar toda a frustração dele, ele dava um soco nela e ele agredia fisicamente, o que já era absurdo e inaceitável. Agora ele dá um tiro e leva ela à morte. Então a letalidade das mulheres também aumentou, fruto de uma política pública irresponsável que foi feita a nível federal. E aí é importante que haja uma coordenação também nacional dessas iniciativas para combater o feminicídio, porque os números seguem crescendo. Sim. No país, né? Sim, o Ministério das Mulheres precisa ter essa coordenação. Mas para ter essa coordenação também é preciso, como liderar quem não quer ser liderado. Também é preciso que os estados abram a possibilidade do diálogo, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que as chefias de Polícia Civil de todo o Brasil, que as chefias, os comandos de Polícia Militar abram espaço para esse diálogo com o Ministério da Mulher. Então, na Polícia Militar, por exemplo, a gente teve um avanço muito grande com a criação da Patrulha de Proteção à Mulher, mas a gente precisa ampliá-la. A gente precisa de dados sobre isso. A gente precisa fortalecê-la, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha. E para tudo isso acontecer de forma coordenada, não pode ser apenas uma deputada que pensa, eu quero trabalhar pelas mulheres, então eu vou destinar emenda. A gente tem que ter coordenação desse processo para que o recurso público, inclusive, seja gasto de forma a fazer sentido. Muitos desafios que a gente vai continuar acompanhando, mas agora vamos para outro assunto, aproveitando sua presença aqui, deputada Lohane. Os últimos dias foram de agendas e encaminhamentos importantes da oposição na Assembleia. Vocês começaram a semana em Brasília, em um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com técnicos do Ministério da Fazenda para discutir as renegociações da dívida de Minas com a União. E ontem Lula e Zema também se encontraram na capital federal. Há um otimismo nesse momento, deputada Lohane, em torno de uma solução alternativa que saia antes do prazo concedido pelo Supremo, prazo de suspensão do pagamento da dívida, que vai até 20 de abril inicialmente. Sim, um otimismo muito grande. O que todo mundo percebe é que o regime de recuperação fiscal cada vez mais se torna algo anacrônico, uma coisa do passado. A gente percebe que há um interesse muito grande por parte do governo federal em resolver essa situação, primeiro, pelo cuidado que o presidente Lula sempre teve com o povo mineiro, mas em segundo lugar, porque a União quer receber. E se a União quer receber, a União precisa criar estratégias para que isso aconteça da melhor forma possível e para que os estados não fiquem de mãos atadas, sem conseguir investir e melhorar suas políticas públicas, dando inclusive condições de pagamento. O regime de recuperação fiscal, que foi instituído pelo presidente Michel Temer, é um regime que coloca a União para se comportar como agiota dos estados. Tanto é que os dois estados que aderiram, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, não avançaram do ponto de vista de política pública, de política econômica, e estão tentando outras formas. Agora, a gente tem a sorte de estar num momento histórico muito importante. Nós temos um mineiro na presidência do Congresso Nacional. E nenhum de nós pode fechar os nossos olhos e achar que isso não tem sido fundamental na abertura de portas que a gente tem tido no Ministério da Fazenda com o presidente Lula para poder garantir outros termos para essa negociação. Tem poder político envolvido e poder político movimentando essa discussão com uma velocidade muito maior do que aconteceria se fossem outros termos. Esse papel do senador Rodrigo Pacheco, de abrir portas, ele serve também para outras esferas do governo federal, para além dessa questão da dívida? A gente percebe que sim, tanto é que o senador Rodrigo Pacheco o presidente do Congresso estava no ato e discursou no ato, naquela reunião de trabalho, porque foi muito legal, não foi só um ato político, foi uma reunião de trabalho que o presidente Lula promoveu com seus ministros aqui em Minas, Muita gente reclamou que o presidente demorou a vir a Minas Gerais, eu inclusive fui uma que queria muito que ele tivesse nos visitado antes, mas eu entendo que o presidente queria visitar o nosso estado com resultados para mostrar, e ele conseguiu fazer isso. Então, a presença do Rodrigo Pacheco ali, junto dos ministros, para anunciar junto investimentos, mostra que há uma disposição muito clara do governo federal de acolhê-lo e de trazer para ele também uma responsabilidade compartilhada nesse momento de retornar o investimento no país. Isso também acontece porque não existe vácuo de poder. Se o governador Romeu Zema estivesse jogando o jogo democrático e fazendo o trabalho em conjunto quanto possível com o presidente da República, como o governador Tarcísio está fazendo, por exemplo, mesmo sem ser do mesmo campo político do presidente, ele não deixaria um espaço tão grande para que o Rodrigo Pacheco conseguisse se movimentar. Mas a omissão e as falhas políticas graves que o governador Romeu Zema apresentam fazem com que a liderança fique toda sobre o Rodrigo Pacheco e ele está exercendo esse papel muito bem. Quais são essas graves falhas políticas do governador, a seu ver? O regime de recuperação fiscal é a maior prova disso.
Nós aqui da oposição da Assembleia passamos meses dizendo que a saída era política, que a saída era uma negociação política. Agora, Marco, eu não falo em nome do Estado, eu represento um setor do eleitorado enquanto deputado estadual. O nosso líder de bancada, o deputado Ulisses, não fala em nome do Estado, ele representa todo o nosso bloco e o seu eleitorado. Quem tem legitimidade para negociar em nome do Estado é o governador. E o governador, das 3 reuniões com governadores que o presidente Lula fez, não foi em nenhuma sobre a dívida. Em uma, ele mandou o vice-governador. Então, isso é um problema muito grande para a gente. Ele esteve em Brasília em outros momentos com o presidente, mas para tratar especificamente da dívida, ele foi muito omisso. Foi a primeira vez agora, né, que isso aconteceu. Pois é, houve um debate no Senado, um debate maravilhoso, super amplo, sobre o momento da reforma tributária, para poder falar sobre as condições para os estados. 21 governadores foram, Marco. O governador Romeu Zema não foi. Você acredita que ele já esteja mirando 2026? Eu acredito que ele está, mas de forma muito atabalhoada. Porque se ele estivesse mirando 2026 para prever e para colher frutos e sucesso, ele não estaria fazendo nada disso que ele está fazendo. Tem como ser um governador de oposição e colocar o interesse do seu povo em primeiro lugar. Ele não está fazendo isso. Um dos elementos em discussão nas negociações, deputada Lohane, é a federalização das estatais mineiras. Por que, na visão da oposição, esse caminho que pode vir a ser adotado aí em relação à Codemig, quem sabe a CEMIG, é melhor que as privatizações? É importante dizer, Marco, e eu gosto muito de ser justo, que a ideia da federalização, abraçada pelo Rodrigo Pacheco, abraçada pelo presidente Lula e agora até pelo governador Romeu Zema, nasce aqui na casa do deputado professor Cleiton. Esteve com a gente aqui falando a respeito. O deputado professor Cleiton é o primeiro a falar desse assunto, protocolou o projeto autorizativo. Seu companheiro de partido. Meu companheiro de partido e meu líder de Partido Verde também, então eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado dele aqui na casa. Estudioso como ele, apresentou essa solução que depois de estudada inicialmente pelos técnicos do Ministério da Fazenda, foi tida como muito viável. Por que a gente entende que esse é um caminho? Ao contrário de Rio Grande do Sul, ao contrário do Rio de Janeiro, a gente tem capital para poder investir no pagamento dessa dívida. Nós não privatizamos as nossas estatais. Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite já privatizou boa parte. Rio de Janeiro está custando para manter a universidade. Nós ainda temos capital, nós temos patrimônio. Minas Gerais tem coisa para vender, tem coisa para colocar. Então, se a gente tem a alternativa de privatizar para pegar o dinheiro e entregar para a União, ou a gente tem a alternativa de federalizar e abater o valor dessas empresas que são bilionárias, empresas de altíssimo valor de mercado na Bolsa, inclusive, para poder abater, é um caminho muito melhor. E é um caminho que respeita o servidor, garante para eles que eles continuam com estabilidade, que eles continuam dentro do serviço público, garante, inclusive, que a gente pode colocar algumas cláusulas como condições, claro, depende se o governo federal vai aceitar, mas cláusulas como, por exemplo, em caso de interesse de venda, trocou o presidente da República, retorna um presidente com o perfil do Bolsonaro que quer fazer o que fez com a Eletrobras, por exemplo. A gente pode colocar uma cláusula de que em caso de venda da empresa, Minas Gerais tem que ser oferecida à empresa primeiro. Então, entregamos a CEMIG. Daqui 4 anos é outro presidente. Ele quer vender a CEMIG? Primeiro, ele tem que fazer uma oferta para Minas Gerais, para que o povo mineiro possa ter a oportunidade de, pelo menos, pressionar o governo, ir às ruas e dizer que a CEMIG é nossa. O que a senhora sente nas bases em relação à visão que a população tem hoje dessas empresas mineiras que prestam serviços essenciais, CEMIG, Copasa? Depende muito da região. Em algumas cidades, eu vou citar uma cidade pequena aqui, por exemplo, Passatempo. Passatempo é uma cidade em que a Copasa é Deus no céu e Copasa na terra, sendo muito informal, porque eu sei que quem está assistindo a gente quer entender as nossas mensagens, não que a gente fique usando jargões jurídicos. Mas Passatempo é uma cidade em que a Copasa trouxe a segurança de usar uma água para preparar seus alimentos que não tivesse com nenhum tipo de contaminação. Lá a Copasa é uma esperança muito grande para aquele povo. Agora, há cidades como Divinópolis, por exemplo, que é de onde eu venho, em que a Copasa de fato presta um serviço de baixa qualidade. E a gente precisa, mesmo sendo alguém que defende as empresas públicas, reconhecer isso. Só que é preciso dizer também que há um plano de sucateamento dessas empresas. Eu converso com amigos da CEMIG, por exemplo, que me dizem: Lohana, o material que é licitado e comprado para que a gente faça as manutenções é de uma qualidade que é feito para quebrar. É feito para daqui 3 semanas o cidadão fazer outro protocolo, outra reclamação. Então, há um plantio de uma ideia de que essas empresas são ruins, para que a população compre essa ideia, tenha raiva dessas empresas e seja a favor da privatização. E eu não sou alguém que é 100% contra a privatização. Existem estatais que podem ser privatizadas na minha visão de mundo. Codemig, por exemplo? Mas eu entendo que as que envolvem o setor de energia,
a gente deveria manter debaixo do guarda-chuva do Estado, porque são empresas que têm a ver com a nossa autossuficiência, com o nosso poder de fogo enquanto Estado mesmo. A gente acabou de ver a situação com os fertilizantes, por exemplo. Os fertilizantes, durante a guerra da Rússia, isso gerou um prejuízo para o agronegócio brasileiro imenso. E nós somos os maiores produtores de alimento do mundo. Agora, o que está acontecendo? Por que a Embrapa não produz fertilizante até hoje? Porque está sendo sucateada também. As universidades em regiões do agro que a gente tem com pesquisa científica de altíssimo nível. Então, eu entendo que a gente tem que ser capaz de separar aquilo que tem a ver com a autonomia e o poder do Estado. Uma última pergunta para a gente encerrar nossa conversa. O tempo passou rápido, pedi a senhora para ser breve na resposta. A oposição também anunciou estar formalmente em obstrução aqui na Assembleia essa semana, onde a pauta do plenário está trancada aí por vetos do governador a projetos aprovados no fim do ano passado. O que o grupo pretende colocar à mesa, né, em negociações para o destravamento dessa pauta? A negociação é a mais simples, Marco. A gente precisa de um governo que cumpra a sua palavra. Eu fico imaginando tanto que deve ser difícil, e eu tenho grandes amigos lá, ser líder desse governo. Gustavo Santana, Cássio, Carlos Henrique, o Valadares que subiu para o governo, João Magalhães, como esse povo deve sofrer? Porque eles fazem acordo com a gente aqui na casa. A gente vota baseado no acordo, na palavra, no peso que eles têm, no respeito que eles têm pelos pares. E o governo rifa a palavra deles e faz o contrário. A estação de Feixes, por exemplo, foi um acordo da casa. Teve projetos votados em unanimidade aqui que o governo vetou. Então, eles rifam seus líderes, colocam a casa numa situação muito desconfortável e a gente tem que ficar aqui brigando e se digladiando porque o governo não tem palavra. Então, pelo menos da minha parte, o que eu espero colocar na mesa de negociação é poder confiar no que o governo diz. Olha, se vocês destravarem a pauta e tal coisa for votada, nós liberaremos tal assunto, nós vamos caminhar mais devagar com esse assunto que vocês entendem como prejudicial para o povo e que o governo cumpra. O governo não cumpre. E é muito difícil ter um governo, lidar com um governo que você não sabe se o que falou de manhã se confirma na hora de dormir. Deputada Lohana, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Marco, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Quero ser convidada para o programa outras vezes. Eu conversei com a deputada estadual Lohana França, do PV, vice-líder do Bloco Democracia e Luta na Assembleia. Falamos sobre o estágio das lutas contra a subrepresentação na política e a violência de gênero, reafirmadas e reforçadas em agendas públicas relativas ao Dia Internacional da Mulher. E ainda sobre as últimas articulações da oposição ao governo Zema em Minas e em Brasília. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.